Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a este webinar organizado pelo IAV. É um webinar onde vamos falar das provas moda, dos resultados das provas moda, mas principalmente dos relatórios das provas moda. Agora que as escolas receberam os resultados antes do início do ano letivo, receberam os relatórios de escola, relatórios de turma, relatórios de agrupamento e também relatórios individuais dos alunos. Cabe agora olhar para os relatórios, olhar para os resultados, saber interpretar os resultados dos relatórios para depois podermos, com estes resultados, considerá-los como um forte contributo para a melhoria do nosso trabalho, a melhoria das aprendizagens dos alunos, que é claramente o objetivo último de todo este processo de avaliação externa. Temos connosco o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Educação, Dr. Alexandre Homem Cristo, que vai dar então início a este webinar da apresentação dos relatórios das provas moda e, portanto, passar-lhe a palavra. Ora, muito boa tarde a todos. Obrigado ao Dr. Luís e à equipa do IAV. Obrigado a todos os participantes. E é um gosto falar-vos precisamente de um tema que tem ocupado muito do nosso trabalho, ou que ocupou muito do nosso trabalho no ano letivo passado. Nós, como sabem, tivemos as provas moda pela primeira vez no ano letivo 24-25 e sei que foi um grande esforço da parte de todos os envolvidos, nomeadamente as escolas que tiveram um, um esforço de adaptação aqui à metodologia que foi adotada, à questão do digital, que não sendo nova para os ciclos que estava aqui a ser aplicada, implicou da parte das escolas um esforço para que as coisas corressem bem e correram bem. Da parte do IAV, a elaboração de provas que são muito diferentes daquelas que no passado foram realizadas nos anos quarto e sexto, ou pelo menos no primeiro e no segundo ciclo, mesmo quando noutros anos de escolaridade, e portanto, naturalmente que tantas foram as mudanças que há uma certa expectativa de perceber o, o, o contributo que essas mudanças trouxeram, o resultado deste trabalho, no fundo, a utilidade dos resultados que nós conseguimos extrair das provas moda e, portanto, é ótimo que possamos estar a ter esta reunião, precisamente porque, tendo realizado as provas, agora o desafio é, a partir dos resultados, encontrar espaços de melhoria para, nos diagnósticos e depois no trabalho com os professores e com os alunos, conseguir fazer com que os diagnósticos permitam, de facto, uma melhoria das aprendizagens. Eu queria só aqui dar dois ou três pontos de destaque antes de devolver a palavra ao Dr. Luís. Tem a ver com o seguinte: a primeira coisa tem a ver com o potencial de diagnóstico que estas provas têm, que é inédito no sistema educativo português, ou seja, nós temos pela primeira vez provas que são, do ponto de vista estatístico, efetivamente comparáveis entre si. Portanto, no próximo ano, este era o primeiro ano de aplicação, no próximo ano, ou seja, no final deste ano letivo, ou seja, de mais ou menos daqui a um ano, teremos mais dados, portanto, teremos mais um ano de aplicação e passaremos a ter indicadores comparados face ao ano letivo anterior que serão efetivamente comparáveis. Isto é, oscilações de desempenho para melhor ou para menos, ou seja, neste caso para pioria, vão estar registados e vão permitir-nos fazer diagnósticos, sobretudo quando possam construir tendências, ou seja, a nível regional, a nível de concelho, a nível nacional, conseguirmos encontrar padrões que no fundo nos orientem e que nos consigam ajudar a compreender o que estamos a fazer bem e o que podemos fazer melhor. Esta é a primeira nota, que é, mesmo que do ponto de vista dos resultados, e enfim, e depois o Dr. Luís e a sua equipa vão explicar-vos melhor como é que tiram proveito deles, mas mesmo do ponto de vista dos resultados, tenham agora uma imagem que é uma fotografia do que é que os alunos sabem, o desempenho que tiveram. A partir dos próximos anos, vamos começar a ter várias fotografias, ou seja, vamos ter um filme, porque vamos ter movimento e vamos conseguir perceber uma monitorização que é, de facto, ano a ano, que nos permite ver a tendência
do que é que está a acontecer no sistema educativo ao longo do tempo. Isto é muito importante. A segunda questão que eu queria destacar tem a ver com a dificuldade que nós ainda temos no nosso sistema educativo, tem a ver com os nossos sistemas de informação, em fazer chegar os resultados, nomeadamente, enfim, naturalmente às escolas, mas sobretudo aqui em particular às famílias, aos encarregados de educação. Nós, idealmente, e só para vos explicar aqui um bocadinho o processo, nós idealmente, e nós testámos um bocadinho a viabilidade desta solução, nós idealmente gostaríamos que eh, pudessem ter sido enviados diretamente a partir do IAV ou a partir do Ministério para os encarregados de educação os resultados individuais dos alunos. E isso não foi possível por razões técnicas, nomeadamente porque nós não temos no Ministério um contacto direto para todos os encarregados de educação. Ele enfim, alguns terão, outros não terão, no portal das matrículas e noutras bases de dados, mas não existe essa consistência, o que nos impede de o fazer de forma sistematizada. Nós esperamos que no futuro consigamos ultrapassar esta dificuldade. Nós estamos com uma revisão dos sistemas de informação, precisamente que nos vai dar instrumentos melhores, seja neste aspecto, seja noutros da gestão do sistema educativo. Dito isto, isto é para introduzir aqui um ponto, que é nós, percebendo que haveria esta sobrecarga sobre as escolas, que teriam que ser as escolas a fazer o envio dos resultados às famílias, daqui estou a falar, ainda dos resultados a nível dos alunos, demos um prazo, enfim, razoável, parece-me, até ao final do mês de setembro, para que essas credenciais fossem partilhadas com as famílias e, é do nosso interesse que não só que as escolas utilizem esta informação, como também os alunos e as famílias consigam ter contacto com esta informação e consigam usar esta informação também para acompanhar a aprendizagem e a evolução e o percurso escolar dos seus filhos, dos seus educandos. E nesse sentido, queria deixar aqui um apelo. Nós temos registro, portanto, estando as credenciais, sendo as credenciais para aceder a uma plataforma, nós conseguimos saber quais foram as credenciais que tiveram acesso, que não tiveram acesso na plataforma, e, portanto, sabemos que há ainda um número, enfim, não diria que é muito grande, não é? Mas há um número ainda relevante de escolas, e neste caso. Estou a pensar sobretudo nos agrupamentos de escolas que não fizeram ainda esses acessos, ou seja, que não acederam aos resultados, e que depois também posteriormente também não os partilharam com as famílias e que, quando eu digo não acederam aos resultados, inclusivamente aos resultados dos próprios agrupamentos. E portanto aqui não, não tenho aqui informação exatamente sobre os participantes e se coincide com algum dos participantes, o agrupamento em causa, mas há alguns agrupamentos que ainda não fizeram o seu acesso aos resultados, e isso é efetivamente preocupante, porque temos aqui um instrumento de diagnóstico que se quer útil para a melhoria das aprendizagens dos alunos, para a melhoria das práticas pedagógicas, para a melhoria dos processos internos da escola, e se as escolas não os utilizam, nem sequer acedem, de facto, o instrumento, por melhor que ele seja, não tem utilidade porque ele não é usado. Portanto, se não é utilizado, não tem utilidade. E, portanto, eu queria fazer este apelo para que utilizem ou seja, que acedam à plataforma, que utilizem as credenciais, que as enviem aos encarregados de educação. É de facto muito importante ter todos a participar neste processo de melhoria, e a aprendizagem não é só o que acontece na sala de aula, é também o que acontece fora. Enfim, todos nós temos que ajudar, e isto inclui as famílias que têm que estar ligadas à escola e têm que estar ligadas, enfim, comprometidas com a melhoria das aprendizagens dos alunos. E de facto isso só acontece se houver um bom diálogo entre a escola e as famílias, e neste caso também se houver conhecimento e alguma informação sistematizada que permita às famílias perceber o que se passa, ou pelo menos ter a informação do seu lado sobre como estão a evoluir os seus filhos. Portanto, este apelo é muito importante. Acedam aos resultados, utilizem os resultados, e tenham nota que os resultados, precisamente pela natureza que eu há pouco vos estava a descrever, de serem resultados que vão permitir fazer um acompanhamento ao longo do tempo, e portanto aqui, ano após ano,
com comparabilidade, vão ser resultados muito úteis para diagnósticos a nível do sistema educativo. Não é por acaso que nós pedimos ao IAV para termos, para além do relatório nacional que sairá em novembro, os relatórios a nível de conselho, a nível regional, precisamente porque sabemos que as assimetrias do país, claro que a nível macro são evidentes entre algumas regiões, mas a nível de conselho, esta comparabilidade entre conselho, a média do país, a média do conselho, o que é que está a acontecer nas escolas, isto é muito importante, ou seja, é conteúdo importante para uma reflexão de melhoria das aprendizagens e nós queremos ligar estes resultados a processos de qualidade e de melhoria das aprendizagens e isso também é uma das responsabilidades que vai estar no Educa, no Instituto Educa, que recebe as atribuições tanto do IAV como da Direção-Geral de Educação e em parte da ANCAP naquilo que diz respeito enfim, ao ensino artístico especializado e ao ensino profissional. E, portanto, nós querendo ligar as partes, vamos utilizar estes dados para enfim, para muitos dos processos que têm a ver com o Educa portanto, vamos desafiar-vos constantemente a olharem para os instrumentos de diagnóstico e utilizarem-nos para a melhoria das aprendizagens. E, portanto, é nesse espírito que esta sessão também se faz, é para vos ajudar a utilizar estes dados e, desejavelmente, torná-los ainda mais úteis com os vossos contributos. Este é um processo novo, é a última nota que eu também queria deixar, é um processo novo. Teve as suas, enfim, como todos os processos novos, teve as suas dificuldades de implementação iniciais, que foram ultrapassadas com esforço enfim, de todos vós e também dos serviços do Ministério da Educação, mas é agora um contexto agora de melhoria também da parte do IAV, com os vossos contributos. Nós já falámos com o Dr. Luís Santos aqui no gabinete sobre precisamente melhorar a plataforma em algumas dimensões no que diz respeito também à extração de informação, à utilização dos dados, etc. E, portanto, há aqui um processo de melhoria contínua, da qual enfim, que também beneficiará dos vossos contributos e da vossa experiência, e, portanto, não se inibam de partilhar essa informação com o IAV e com o Dr. Luís Santos em particular, porque nós estamos muito comprometidos para que estes dados sejam cada vez mais úteis no vosso trabalho e, portanto, contem com o IAV e com o gabinete para contribuir, enfim, para essa melhoria efetiva e nós contamos convosco também para dar esse feedback. Dito isto, agora mesmo sobre a sessão, a pergunta enfim, que dá título a esta sessão é uma pergunta que eu faço muitas vezes, já fiz também ao Dr. Luís Santos muitas vezes quando a gente trabalha, que é o so what, quer dizer, e então, não é? E agora, o que é que se faz com isto? E é muito importante que, para além daquilo que vos vai ser apresentado hoje, procurem utilizar, portanto, não só os dados numa lógica de consulta da informação, mas também de introdução desta informação nos vossos processos, de escola, de maneira a que todos consigamos beneficiar da riqueza desta informação. Eu posso-vos dizer que nós temos uma granularidade muito, muito boa nestes dados e que a comparabilidade que eles nos vão dar no futuro, é no futuro, mas mesmo agora no presente, a informação que nós já estamos a conseguir retirar é de facto muito, muito, muito positiva e que vai ter implicações, posso-vos dizer, por exemplo, que vai ter implicações desde logo na revisão das aprendizagens essenciais, porque os resultados dos alunos também nos mostram a adequação daquilo que lhes está a ser ensinado, e o caso, por exemplo, do inglês como um enfim, como um dos desempenhos que os alunos estavam tendencialmente muito mais elevados que as outras áreas, as outras literacias que foram analisadas, e isso mostra-nos que se calhar o nível do que é lecionado já não corresponde, há um desalinhamento entre o nível que é ensinado e que está no currículo e aquilo que os alunos conseguem, e portanto já conseguem mais do que isso, e portanto obriga-nos a repensar se de facto estamos, enfim, temos as aprendizagens essenciais calibradas no sítio certo ou se devemos rever. Portanto, isto é uma reflexão que já é sistémica, mas estou-vos a dar um exemplo de benefício que nós conseguimos extrair destes dados, a nível de escola e a nível dos professores haverá muitos, e até com a segregação da informação, como o Dr. Luís Santos vai-vos mostrar,
dos domínios, enfim, dentro de cada literacia, as várias competências que podem, enfim, que podem ser analisadas, desafios, e peço mesmo que olhem para estes dados porque são de facto mais-valia para apoiar a aprendizagem dos vossos alunos. Dito isto, deixo-vos boa sessão. Presumo que a sessão depois possa ser, enfim, não sei se só partilhada, mas também a apresentação ser-vos distribuída, e mesmo para aqueles que não tenham hoje tido a oportunidade de participar na sessão, que possam depois consultar, e o IAV ficará disponível para vos apoiar neste processo e nas questões que tenham sobre as provas de moda, e naturalmente o gabinete também, porque enfim, é um instrumento que se vai manter neste ano letivo e nos seguintes, e que nós queremos que se torne de facto um instrumento-chave do funcionamento do sistema educativo. Doutor Luís, passo-lhe a palavra. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Efetivamente, este é um instrumento que, sendo novo, também temos que nos apropriar dele, e é um facto que a pergunta que há bocado o Sr. Secretário de Estado fez referência, a pergunta é: agora recebemos os relatórios, agora o que é que vamos fazer com eles? E para sabermos o que é que vamos fazer com os relatórios, também temos que perceber como é que eles surgem, com que base é que o instrumento de avaliação foi feito, e, portanto, eu vou fazer uma pequena apresentação para enquadrar, no fundo, tudo o que deu origem a estes resultados e estes relatórios, e depois, um pouco mais para o fim, vou então explorar os relatórios propriamente ditos. Como sabem, pela primeira vez nós disponibilizamos relatórios da avaliação externa numa plataforma, para ser mais, digamos assim, mais amigável em termos de acesso aos dados e de navegação. E depois eu vou explorar os relatórios. Muito provavelmente, grande parte dos presentes já olharam também para os relatórios da sua escola, do seu agrupamento, das suas turmas, mas, não obstante, vou fazer uma exploração. Vou aqui partilhar agora a minha tela. Vamos ver se eu estou bem em termos de... Se já não estou muito info-excluído. Ora, pronto. Penso que estão a ver a minha apresentação. Muito bem. Fizemos as provas de moda, concebemos as provas de moda. É um instrumento muito útil para fornecer informação tanto ao sistema educativo como a níveis a escalas mais pequenas, tanto às regiões, às escolas, até à turma, que é o local onde a ação educativa se passa. E, portanto, os fundamentos para nós termos aplicado estas provas podem também ser, no fundo, podem ter a origem também neste conhecimento que nós temos de que muitas vezes o processo de avaliação se cinge, no fundo, à atribuição de uma classificação, o que é extremamente redutor. É necessário, mas é extremamente redutor, e esta classificação é sobrevalorizada em detrimento da função da avaliação como recolha de informação para identificar problemas e sugerir melhorias. É neste paradigma que nós nos encontramos quando aplicamos as provas de moda. Ou seja, verificamos também que os resultados da avaliação externa, tanto dos exames como de outras tarefas avaliativas, como das provas de moda, como das provas finais do ensino básico, os resultados não são utilizados em toda a sua potencialidade como orientação aos professores e aos alunos e até aos encarregados de educação, no sentido sempre da melhoria das aprendizagens. Nunca se esqueçam que, eu já disse isto muitas vezes em outras reuniões, nunca se esqueçam que o processo avaliativo tem vários passos, que passam também, ou que passam obrigatoriamente pela recolha dos dados. Para isso nós temos que ter um instrumento de avaliação, foram as nossas provas, os itens que os alunos resolveram nas várias literacias. Temos que analisar esses dados. O IAV faz um pouco desse trabalho, mas agora as escolas têm que analisar esses resultados e estes dados
em contexto, ou seja, o IAV não conhece as escolas, não conhece os alunos, não conhece os professores, são as escolas é que conhecem o seu contexto de trabalho, o seu corpo docente, os seus alunos, o contexto em que a escola está inserida e, portanto, uma parte desta análise foi feita pelo IAV, que no fundo, consubstancia nos relatórios que nós disponibilizamos. Mas a outra parte do trabalho de análise tem que ser feito pela escola, porque, como eu disse, a escola é que conhece os seus alunos e os seus professores, a escola é que conhece as suas dificuldades e a escola é que sabe como é que estes resultados podem ser utilizados para a melhoria das aprendizagens. Mas não há melhoria das aprendizagens se nós ficarmos apenas pela análise. Temos que ter sempre isto em mente. Analisamos, temos um diagnóstico, mas temos que agir, temos que intervir, seja ao nível da organização da escola, seja ao nível da sala de aula, seja ao nível das práticas pedagógicas. Temos que intervir, a escola tem que intervir a partir da análise destes resultados. Claro que o objetivo final é melhorarmos as aprendizagens. Se não percorrermos este ciclo que, no fundo, caracteriza um processo avaliativo, a recolha de dados e a análise dos dados tornam-se perfeitamente estéreis e não contribuem em nada para o sistema educativo, para a melhoria do sistema educativo. As provas de moda aconteceram este ano, mas para que elas fossem aplicadas em maio e junho de 2025, houve muito trabalho prévio. E eu gostava de, em alguns segundos, falar desta linha do tempo das provas de moda, porque normalmente estes processos de avaliação de larga escala necessitam de algum tempo para serem criados, amadurecidos, organizados e depois implementados, e tudo começa em setembro, um bocadinho antes, eu diria, quando o Sr. Secretário de Estado fez a encomenda ao IAV, eu diria que foi, penso que em maio de 2024, mas começámos a trabalhar logo, a pensar como é que íamos organizar as provas de moda, mas foi a partir de setembro, claramente, que começámos a construção do dispositivo de avaliação. Um dispositivo de avaliação, no fundo, é constituído por um referencial, que é o que é que queremos avaliar. Normalmente, nas provas, são as aprendizagens essenciais, nas provas, digamos assim, nos exames nacionais e nas provas finais. O referencial da avaliação são as aprendizagens essenciais e o perfil do aluno no final da escolaridade obrigatória, mas como nas provas de moda nós queríamos avaliar literacias, então tivemos que construir um referencial. E isto tomou-nos muito tempo, foi muito, muito, muito complexo, porque o IAV teve, com a ajuda, com a ajuda do nosso conselho científico, com a ajuda das nossas equipas e dos nossos consultores científicos, nós construímos o referencial das várias literacias. E depois, a partir desse referencial, esse referencial ajudou-nos a construir os itens e os critérios de classificação que depois deram origem às provas de moda que foram aplicadas em maio e junho de 2025. Entretanto, não esquecer que em fevereiro e março fizemos a realização e a classificação das provas ensaio. As provas ensaio tiveram um papel muito importante, nunca se esqueçam disso, porque deram muito trabalho a todos nós e às escolas também, e portanto não se esqueçam que aprendemos muito com as provas ensaio, conseguimos debelar alguns problemas que tivemos na aplicação destas provas, e o objetivo era que estivéssemos todos preparados, tanto as escolas como nós, a nível central, todos preparados para as provas de moda acontecerem em maio e junho. Fizemos reuniões de preparação destas provas com os diretores e com outros elementos das escolas, dos secretariados de exame, que ajudaram a organizar todo este processo. E tivemos a realização das provas em maio e junho, e em setembro de 2025 tivemos a disponibilização dos relatórios das provas de moda, relatórios individuais dos alunos e os relatórios de agrupamento, de escola e também relatório de turma.
Portanto, nada deste trabalho teria sido possível se não tivéssemos percorrido todo este processo, tanto ao nível do IAV como depois ao nível das escolas. As escolas fizeram todos os esforços possíveis para que este processo fosse uma realidade e que acontecesse e que fosse um sucesso. Claro que houve problemas, mas apesar de tudo foi um processo muito positivo, tal como já tem dito o Sr. Secretário de Estado e principalmente o Sr. Ministro da Educação. E, portanto, é um agradecimento enorme, que nunca tenho palavras para agradecer todo o esforço que as escolas fizeram para que tudo isto acontecesse. E, portanto, só temos que... Eu esqueci-me de passar o slide, mas peço desculpa, mas a linha de tempo é exatamente esta. Portanto, desde setembro, com a construção dos referenciais, até setembro de 2024, até setembro de 2025, para termos os relatórios das provas MONA. Notem que também temos que dizer bem do nosso sistema educativo, por vezes temos que dizer bem, os estudos internacionais, para devolverem resultados, está bem que é outra dimensão, claro, e mais muitos países, mas demoram mais de um ano a devolverem resultados a partir do momento que as provas são realizadas. E nós realizamos as provas em maio e junho, e em setembro do mesmo ano conseguimos ter os resultados cá fora para serem utilizados pelas escolas, pelos professores e pelos alunos. Portanto, congratulamos-nos todos nós, como o sistema educativo, em conjunto, por este feito, que eu acho que é de salientar. Quando eu falei dos referenciais da avaliação, estava a falar exatamente nisto. Isto são documentos que são públicos. Como sabem, as provas para terem comparabilidade são provas de caráter não público, para podermos utilizar os mesmos itens de ano para ano, ou, se não forem os mesmos itens, itens similares, equivalentes. Podem não ser exatamente os mesmos itens que vamos usar no próximo ano, mas são itens que foram testados e que têm robustez estatística para poderem ser novamente utilizados e para poderem ser comparáveis. Portanto, o que é público é o referencial a partir do qual nós construímos os itens. E o referencial, dou aqui o exemplo do referencial da literacia matemática, que tanto serve para a literacia matemática no quarto ano, como para a literacia matemática do sexto ano. O referencial é o mesmo. Claro que depois os itens que vamos utilizar na avaliação são os adaptados, obviamente, aos níveis de escolaridade correspondentes, mas na prática nós definimos a literacia matemática desta forma, que está aí, e definimos que esta literacia tinha duas grandes dimensões que nós queríamos avaliar. Queríamos avaliar o estado dos alunos, ou como é que as competências dos alunos, ou a proficiência dos alunos, numa primeira dimensão, que era em termos do raciocínio e na comunicação matemática, e noutra dimensão, que é a dimensão da resolução de problemas. Tudo isto foi desenvolvido com base, obviamente, no que os alunos fazem na sala de aula e no currículo que é desenvolvido pelos professores na sala de aula, mas organizado desta forma. Isto é muito importante que os professores, quando eu digo de matemática, podia mostrar-vos, já vou mostrar também um de História e Geografia, mas é importante que olhem para este referencial, também para perceber e para se organizarem no desenvolvimento e na preparação também, utilizando digamos assim, uma diversidade de instrumentos, mas este é mais um contributo para o trabalho dos professores na sala de aula, para orientar o trabalho dos professores na sala de aula. É muito importante olhar para estes referenciais. Só para dar um exemplo, a dimensão 1, que é raciocinar e comunicar, depois está definida em 3 níveis de complexidade cognitiva. No fundo, isto é importante porque nós construímos os itens que avaliam esta dimensão dentro de cada um destes níveis de complexidade. Portanto, construímos itens para estes 3 níveis de complexidade cognitiva. Construímos itens em que pedíamos aos alunos para identificar a informação expressa em representações matemáticas, com complexidade mais baixa, digamos assim,
digamos, com menor grau de dificuldade, porque há uma grande correlação entre dificuldade de um item e o grau de complexidade cognitiva que mobiliza para a sua realização. Construímos itens também que deram resposta ao nível 2 de complexidade cognitiva, em que pedíamos aos alunos para interpretar informação. Viram aqui, pedíamos para identificar no nível 1, aqui pedimos para interpretar a informação expressa em representações matemáticas e produzir raciocínios matemáticos. Portanto, estamos aqui a pedir ao aluno capacidades cognitivas mais complexas. E, por fim, o nível 3, construímos itens também que nos permitiram avaliar, portanto, o raciocínio e a comunicação matemática, mas num nível mais complexo, em que já pedíamos aos alunos para analisarem, mobilizar informação expressa em representações matemáticas, já para comunicar e produzir e comunicar raciocínios matemáticos mais complexos. Portanto, a prova, nesta dimensão D1, raciocinar e comunicar, tinha itens que permitiam avaliar estes níveis de complexidade cognitiva. Para o nível D2, a mesma coisa, para a resolução de problemas. Eu vou passar para não perder muito mais tempo, mas, portanto, a ideia é que os itens enquadrados no nível 1, eu já disse isto, podem requerer, por exemplo, a identificação de informação explícita em suportes elementares. No nível 2, podem requerer, por exemplo, a interpretação de informação ou a compreensão de uma pesquisa ou de um fenómeno, a interpretação de informação expressa em representações matemáticas. No nível 3 já podem requerer a formulação de conclusões, análise crítica, análise, mobilização de informação, etc, etc, etc. Coisas mais complexas. Portanto, foi isto que nós pensámos quando construímos os referenciais e os itens. Por exemplo, só aqui o exemplo da literacia histórico-geográfica, que serviu-nos para construir os itens, não só construir os itens da prova de História e Geografia de Portugal, em que definimos 3 dimensões. Por exemplo, a dimensão 1, mobilizar referentes ou conceitos para explicar, analisar fontes e suportes para explicar, estabelecer interrelações. Isto são dimensões que tanto são válidas para a geografia como para a história e, portanto, a partir daí construímos em cada uma destas dimensões e também nos vários níveis de complexidade, construímos os itens para avaliar a literacia histórico-geográfica. Bom, depois de construirmos, no fundo, a prova, os itens que avaliassem estas dimensões, estas literacias e as várias dimensões, fomos analisar ou construir uma escala que, no fundo, representasse o nível de proficiência de cada aluno em cada uma daquelas literacias. A literacia matemática, a literacia do português, a literacia do inglês no 4º ano, a literacia de português e da matemática também no 6º e a literacia da história e da geografia de Portugal no 6º ano. E criamos uma escala que nos permitisse ter uma forte capacidade comparativa de ano para ano, porque era esse o grande objetivo destas provas, era podermos estabelecer, como disse o Sr. Secretário de Estado, estabelecer tendências anuais que sejam credíveis e que sejam estatisticamente robustas, que nos permitam, com muita certeza, dizer se no ano seguinte melhoramos, se no ano seguinte ficamos iguais ou se no ano seguinte pioramos. E, portanto, construímos uma escala de pontos moda, que é uma escala que utiliza um sistema de avaliação baseado na teoria de resposta ao item e no modelo de Rush, e, portanto, tem muitas semelhanças com os modelos que são utilizados nos estudos internacionais, como o PISA e o TIMSS. Em termos muito simples, só aqui para nós, o modelo pressupõe que um aluno com proficiência relativamente alta terá maior probabilidade de responder com sucesso aos itens, mesmo aqueles considerados mais complexos, ou seja, mais difíceis. Por outro lado, um aluno com proficiência relativamente baixa terá menor probabilidade de responder corretamente aos itens, sobretudo aos itens que sejam mais exigentes. Isto parece uma coisa óbvia, mas é muito importante percebermos como é que nós estamos aqui, no fundo, a estabelecer esta escala. A escala moda não é uma percentagem, do ponto de vista, não é uma percentagem de
acerto na prova, ou seja, uma percentagem de itens que o aluno acertou, mas no fundo dá-nos uma pontuação que indica se o aluno é mais ou menos proficiente numa determinada literacia. Portanto, não indica a percentagem de respostas corretas. Não confundam isto com darmos numa prova sumativa uma percentagem de 60% ao aluno ou de 80%. Isto é o que nós costumamos fazer nos nossos testes de avaliação sumativa. Aqui, os pontos moda não são uma percentagem de respostas corretas, mas sim a proficiência de cada aluno medida nas literacias em avaliação, calculada a partir do tal modelo de Rush. Eu não queria complicar muito, eu vou passar aqui à frente, porque isto era um bocadinho... depois não temos tempo, queria só mostrar aqui uma ilustração do que eu estava a dizer. Esta ilustração foi retirada do relatório do PISA, portanto, que é da OCDE, e com a devida vénia eu utilizo aqui, e por isso é que não está traduzido, porque é uma imagem, mas perdoem-me, mas no fundo traduz o que eu estava a dizer. O que nós temos com o modelo de Rush é a colocação na mesma escala, que é a escala moda, no nosso caso, da dificuldade dos itens. Temos desde o item 1 até ao item 6, são itens progressivamente mais difíceis, que sobem na escala moda, e também com a realização pelos alunos destes itens, vamos colocar os alunos também a proficiência dos alunos, não é os alunos, mas a sua proficiência nesta prova, vamos colocá-los também na mesma escala, dizendo o seguinte, que o aluno A, que está aqui em cima, é expectável que ele responda com sucesso a todos os itens que foram aplicados na prova, porque é considerado um aluno de proficiência elevada. Portanto, a probabilidade de ele responder com sucesso desde o item 1 ao item 6 é uma probabilidade muito elevada. Logo, este aluno tem muitos pontos moda, está na zona superior da escala moda. E por aí adiante, o aluno B é expectável que responda com sucesso aos itens de 1 a 3, terá mais dificuldade, ou seja, a probabilidade de acertar com sucesso, de ter sucesso na resolução do item 4 é mais baixa e muito dificilmente ele terá sucesso na resolução do item 6, que é considerado mais difícil. Portanto, este aluno está no meio da escala moda. E o aluno C, que é o aluno que é expectável, tem um nível de proficiência mais baixo e é expectável que vá ter muita dificuldade em ter sucesso no item 6, mas terá uma boa probabilidade de acertar no item 1 e alguma probabilidade de acertar no item 2, que são itens com menor grau de dificuldade. Portanto, é isto que nós vamos ter. Há uma relação direta, na mesma escala, entre os itens e os alunos. Isto é de uma riqueza enorme, porque vai nos permitir, para o ano, vamos manter esta escala e vamos ver em que ponto é que os alunos da coorte do próximo ano, os alunos que estão agora no 4º ano este ano letivo e no 6º ano neste ano letivo, vamos ver em que ponto da escala é que eles podem ser colocados. Isto dá-nos um grau de comparabilidade enorme entre os vários anos. É este o grande, digamos assim, a grande mais-valia que este tipo de provas tem para, no fundo, para podermos fazer uma comparação robusta. Bom, claro que a realização das provas de moda, o doutor Alexandre Homem Cristo já fez essa referência. Conseguimos, tivemos sucesso, e quando eu digo conseguimos, foi uma vitória para as escolas. Quando dizem que o nosso sistema educativo não consegue ter sucesso em projetos de inovação, não há dúvida que isto é uma inovação no nosso sistema educativo, e nós conseguimos. O nós são as escolas que estão aqui na linha da frente, conseguiram, e portanto mostraram ao mundo, digamos assim, que conseguiram lidar com... Nós também tivemos o nosso papel, é óbvio que sim, mas claramente as escolas tiveram aqui uma vitória no sentido de terem conseguido ultrapassar os problemas que tiveram. Claro que também houve ajuda da própria tutela, também teve o seu papel no fornecimento, digamos assim,
das condições mínimas para as escolas também conseguirem trabalhar, mas realmente podemos congratular-nos, apesar de sabemos que houve constrangimentos, vamos melhorar para o ano, certamente, e, portanto, tivemos muitas provas realizadas. Tivemos no português do quarto ano 85 mil, mais de 85 mil provas, 87, quase 88% dos alunos realizaram as provas. Na matemática tivemos quase 90 mil também alunos a realizar as provas, portanto tivemos boas taxas de realização de provas no quarto ano. No sexto ano, a mesma coisa, tivemos taxas um bocadinho superiores de realização. Houve quase 90 mil provas realizadas no sexto ano a português. Na matemática, mais de 90 mil e na História e Geografia também, o que nos congratula, congratulamos muito por isto. Outra questão foi a questão do processo de classificação. Também não foi simples, foi a primeira vez que utilizámos esta metodologia. Tivemos equipas muito restritas de avaliadores, que certamente contribuíram, sendo uma equipa mais restrita, contribuíram muito para a consistência da aplicação dos critérios e para a equidade entre os vários alunos. E uma coisa muito interessante, um facto muito interessante é que tivemos, no fundo, tivemos 1 milhão, mais um pouco mais acima, 1 milhão e 65 mil respostas classificadas. Como sabem, só as respostas de construção é que eram classificadas pela equipa de avaliadores, mas este número é que é significativo. Tivemos 16 milhões, mais de 16 milhões de itens, de respostas, digamos, para ser mais correto, 16 milhões de respostas que eram de seleção, que foram classificadas automaticamente pela plataforma. E, portanto, é trabalho que nós estamos a retirar dos professores avaliadores e que nos permitiu ter uma equipa também mais restrita. No fundo, o reporte dos resultados, que é isto que agora nos vamos debruçar, o reporte dos resultados é feito, em particular, pela colocação ou pelo posicionamento do desempenho do aluno num destes 6 níveis. Desde o nível inicial, o nível básico, que é dividido em 2 subníveis, o nível básico 1 e o nível básico 2, portanto, o básico nível 1, o básico nível 2. Depois temos o nível proficiente, que nós subdividimos em proficiente nível 1, proficiente nível 2, e o nível avançado, que são os alunos que demonstram maior grau de proficiência numa determinada literacia. Nas dimensões, portanto, isto é no global da prova, em cada uma das dimensões, e isto explica-se tecnicamente muito bem porque é que é diferente, porque é que num é 6 níveis e no outro é 4, tem a ver com o número de itens que está dedicado à prova toda e o número de itens que está dedicado apenas a cada uma das dimensões. Portanto, neste caso, colocamos ou posicionamos cada aluno em cada uma das dimensões, por exemplo, resolução de problemas em matemática. Os alunos são colocados em 4 níveis de proficiência: o inicial, o básico, o proficiente e o avançado. É claro que foi também tomada uma decisão que é muito importante, é que, além do posicionamento do aluno no nível de desempenho, no nível de proficiência, é também atribuída uma classificação quantitativa, que são os tais pontos moda. Não é uma percentagem como nós estamos habituados, mas é um número que nos diz, mediante a escala, que nos diz em que local da escala moda o aluno se posiciona. Neste caso, temos um aluno que se posiciona, eu retirei isto de um relatório de matemática, que se posiciona no nível de proficiência proficiente nível 2, P2, e, portanto, teve 69 pontos moda. Notem que, dependendo da literacia que está a ser avaliada, estas linhas de corte, que são as linhas que dividem os níveis, podem variar. Ok? É natural, tendo em conta a metodologia que nós utilizamos. Portanto, nós fornecemos, agora já em setembro,
antes do ano letivo iniciar, foi no dia 8 de setembro, fornecemos os relatórios individuais. Peço desculpa, fornecemos os relatórios de escola, é ao contrário, no dia 8 de setembro disponibilizámos os relatórios de agrupamento de escola e de escola não agrupada, os quais tinham, portanto, incluíram o relatório de escola, no caso dos agrupamentos de escolas, tinham os resultados para cada escola, para cada turma e depois tinham acesso também aos relatórios individuais de cada aluno em formato PDF. Portanto, isto foi fornecido no dia 8 de setembro. No dia 9, disponibilizámos os relatórios individuais para os alunos. Como disse o Sr. Secretário de Estado, tivemos que pedir às escolas para fazerem o envio a cada encarregado de educação das credenciais para poderem aceder ao relatório individual do seu educando e, portanto, agradeço imenso essa tarefa que tiveram, porque é importantíssimo que os pais tenham, os encarregados de educação tenham acesso a estes relatórios individuais o mais brevemente possível. Se ainda não o fizeram, agradeço imenso que o façam, ou seja, enviem as credenciais para cada encarregado de educação poder aceder aos relatórios dos alunos. Entretanto, a escola tem acesso a esses relatórios em formato PDF. Agora, terminando esta apresentação, vou explorar então a plataforma. Ora, descompartilho. Faço notar que esta apresentação vai ficar disponível, penso eu, amanhã à tarde, penso que será amanhã à tarde, vai ficar disponível portanto, no YouTube, no YouTube do IAV, portanto, para que vocês possam, ou outros professores, porque esta sala só tinha esta sala do webinar tem portanto, uma lotação limitada e, portanto, vamos disponibilizar na nossa página do YouTube esta apresentação para que todos possam ter acesso. E vou, então, aqui compartilhar outra tela, porque eu penso que estão a ver uma página de login, penso eu. Pedi aqui aos meus colegas para confirmarem. Está confirmado. Obrigado, Jorge. Portanto, é a página de login, quem já acedeu conhece, e tem que introduzir as credenciais. Eu vou agora entrar como se fosse um agrupamento de escolas. Tenho um utilizador que foi fornecido por nós, uma senha. Essa senha não é asterisco, garanto-vos eu, mas parece, mas não é. Muito bem. Tenho aqui um agrupamento de teste. As escolas muito prováveis que já acederam já conhecem, mas eu agora gostaria de explorar. Se quiserem descarregar em PDF todo este relatório, podem fazê-lo aqui. Se quiserem descarregar os relatórios de todos os alunos, podem fazê-lo aqui. Vão obter um ficheiro PDF para cada aluno. O nome do ficheiro é a identificação do aluno, é o cartão de cidadão do aluno, portanto, para facilitar o mais possível portanto, a identificação. E, portanto, o que nós pedimos é que peguem nestes relatórios individuais e que... não é peguem neles, desculpem. Peguem nas credenciais que estão depois também na nossa extranet e que enviem aos encarregados de educação. Não é para enviar o PDF. Depois eu já vou mostrar no relatório individual, cada encarregado de educação também pode descarregar o PDF do relatório individual. Portanto, vocês não têm que mandar PDFs, têm que mandar as credenciais, está bem? Peço desculpa se não fui muito claro. Então, temos aqui os objetivos das provas moda. É sempre importante olharmos para este pequeno texto e um pequeno guião de leitura do relatório. É muito importante também olharmos para isto. Então, temos aqui, na primeira página, temos logo qual é o panorama do agrupamento. Este é o desempenho global dos alunos do agrupamento de escolas. Ou escola não agrupada, se for uma escola não agrupada, claro, só tem uma escola, é óbvio, e isto é para o quarto ano. Temos o desempenho do agrupamento todo em português, o desempenho em matemática e o desempenho em inglês. Neste caso, olhando para aqui, e temos aqui os descritores gerais de desempenho para cada um dos níveis. É claro que, apesar de termos o nível proficiente e o básico dividido em dois subníveis,
o descritor é idêntico. Portanto, não havia, digamos assim, discriminação suficiente para discriminar entre o P1 e o P2 e entre o B1 e o B2 e, portanto, o descritor de desempenho global é igual para estes dois subníveis. Portanto, o panorama geral desta escola ou deste agrupamento é fictício, não existe, é que, em média, os alunos encontram-se na literacia de português no básico B2 e na literacia matemática também no básico B2. Já vamos ver a pontuação quando formos aqui ao detalhe. Estão bastante melhor no inglês. Isto é genérico, como disse o secretário de Estado há pouco, é geral. Há um bom desempenho dos nossos alunos do quarto ano em inglês e, portanto, estão no nível P2 já. Apesar de estar aqui na linha, são P2. Mais abaixo temos o desempenho global dos alunos no sexto ano. Quando o agrupamento tem sexto ano, há escolas que só têm quarto ano, nomeadamente muitas escolas privadas só têm quarto ano, outras só têm sexto ano. Aqui, isto é uma escola fictícia, mas eu diria que esta escola tem resultados relativamente preocupantes no sexto ano. Isto é fictício, como eu vos disse, não existe esta escola. São todas melhores do que isto, de certeza. E, portanto, temos no português, está no nível B1, básico 1, na História e Geografia de Portugal, no básico 2, quando está na linha, quer dizer que está no nível acima, e na matemática, no nível básico B2 também. Entretanto, vou explorar aqui o detalhe para o quarto ano, por exemplo. Vamos ver, então, para o quarto ano, na globalidade do agrupamento, como viram, estava no nível B2 e o agrupamento tem, no fundo, na escala moda, na média de todos os seus alunos, tem 48,6 pontos moda. Portanto, está no nível B2. Vamos comparar com o que é que acontece no mundo. Aí não é no mundo, mas aqui na nossa galáxia, que é o nosso país, no continente e ilhas. E, portanto, vamos comparar com o concelho onde se insere a escola. Esta escola tem um desempenho na literacia do português. Estou aqui, estão a ver português. Literacia em língua portuguesa. Está um pouco abaixo do seu concelho. Está um pouco menos, mas um pouco abaixo da região, no DES3, e também um pouco abaixo do nacional. É este caráter comparativo também que é muito interessante para logo nos levar a começar a pensar o que é que podemos fazer para melhorar, tendo em conta que nos podemos comparar o nosso contexto com os contextos dos nossos vizinhos no concelho, ou na região, ou até a nível nacional. Na matemática, neste agrupamento, os alunos têm 46,9, que também comparando com os outros níveis, com as outras escalas, também está um pouco abaixo. E no inglês, 61,1, estamos mais ou menos ao nível do que acontece, não no concelho, mas ao nível da região e até um bocadinho acima do nível nacional. E, portanto, podemos olhar agora para a percentagem de alunos do nosso agrupamento que se encontram, estamos no separador do inglês, e, portanto, vamos olhar para a percentagem de alunos do nosso agrupamento que se encontra em cada um dos níveis, no avançado, no proficiente P2, no proficiente P1, no básico B2, básico B1 e no inicial. Olhando para aqui, e estamos a falar do inglês, eu escolhi esta para ser mais benevolente, porque os resultados aqui até são interessantes, mas não podemos ter medo de olhar, mesmo se tivermos resultados menos interessantes, temos de olhar para eles e temos de olhar para eles com humildade para podermos depois agir sobre estes resultados. Mas podemos ver que há muito poucos alunos no nível inicial do inglês. É muito interessante. E até no nível B1, básico B1, que é o básico mais baixo. Isto tem a ver até com aquilo que o Sr. Secretário de Estado falava há pouco, de será que o nível que é prescrito no currículo está adequado a estes alunos? Será que os alunos já não chegam aqui ao quarto ano com maiores competências em inglês do que nós pensamos e, portanto, temos o currículo está a apontar para o nível A1 e será que os alunos
que estão no quarto ano já ultrapassaram esse nível. Isto tem que ser pensado ao nível do desenvolvimento curricular também. E, portanto, vamos ter 26,1% dos alunos do nosso agrupamento está no nível avançado em inglês. Claro que depois é melhor comparar com o que acontece a nível do Conselho. Este Conselho é bastante bom e, portanto, está acima, o Conselho está acima do nosso agrupamento. Estamos mais ou menos idênticos à região e estamos até um bocadinho acima do nível nacional. E vamos fazer essa comparação em todos os níveis de proficiência. Atenção que, se olharmos para o inicial, temos 2,2% dos nossos alunos no nível inicial. Mas atenção, porque comparando com o nível nacional e com a região e com o Conselho, temos, se calhar, alguns alunos que precisam aqui de ajuda. E porquê é que nós chamamos nível inicial? É muito importante. Podíamos ter chamado, como chama, por exemplo, o PISA. O PISA chama a este nível abaixo do básico. Em inglês, o below basic. Nós não quisemos chamar-lhe isto. Quisemos chamar-lhe de propósito inicial, no sentido de o aluno poder sair poder progredir. Ainda está no nível inicial, mas pode progredir para os outros níveis. E, portanto, é um papel que a escola tem aqui também e que o próprio aluno também tem. E, claro, os encarregados de educação têm também que estar em sintonia com este esforço de o aluno sair do nível inicial de conhecimento, de competências. E, portanto, é essa a ideia. Pronto, para não perdermos muito mais tempo, depois o resto é nas dimensões. Vou voltar aqui para trás. Voltei à página inicial e agora quero saber o que é que aconteceu na minha escola número 3. Eu tenho várias escolas e quero saber o que é que aconteceu nas minhas escolas. E, portanto, esta escola, lá está, aqui também tem as instruções, pronto, é igual. Esta escola só tem 6º ano. Estão a ver? Pode acontecer no meu agrupamento. Esta escola só tem 6º ano. E, portanto, tem estes resultados gerais. Podemos ver no detalhe. Lá está, em português esta escola tem esta média, comparado com o agrupamento, aqui comparo com o agrupamento, esta escola até não está mal relativamente ao agrupamento, mas a nível nacional não está assim muito bem. Na História e Geografia de Portugal, a mesma coisa, posso comparar a minha escola ou aquela escola do meu agrupamento com o agrupamento, aqui está melhor do que relativamente comparando com as restantes, com a média do agrupamento e por aí adiante. Na matemática está um nadinha acima do agrupamento. Na língua portuguesa é que estava abaixo. Portanto, tenho aqui as mesmas coisas, que é que percentagem de alunos meu desta escola estão nos vários níveis. Eu estou aqui a analisar o português e fico preocupado, porque a minha escola, e também aconteceu com o agrupamento, este agrupamento tem alguns problemas na língua portuguesa. E, portanto, nenhum aluno está no nível avançado na literacia portuguesa, o que acontece também no agrupamento. Na região, há 3,5% dos alunos que estão no nível avançado e ao nível nacional 3,4%. Ok? Portanto, é assim que temos que ler. Isto é muito importante. Não há ninguém no nível avançado e só temos 3,4% dos alunos no proficiente P2. Temos que olhar para isto, temos que olhar para os alunos que temos, o que é que podemos fazer para os ajudar a sair, olhando aqui, desculpem, voltando atrás, no nível inicial, que é o mais baixo, temos 24% de alunos. Portanto, temos que ficar preocupados com este panorama, temos que trabalhar para resolvermos este problema. Agora, esta escola tem várias turmas. Eu aqui só tenho uma turma de teste, mas podemos ter as turmas todas da escola. Vamos ver os resultados em cada turma. Portanto, isto já nos permite comparar turmas, perceber porque é que aquela turma tem um desempenho mais baixo ou mais alto, o que é que fizemos com aquela turma para ter um desempenho mais alto. Também temos que saber que tipo de alunos é que estão lá e que tipo de ajuda é que necessitam. Portanto, é fundamental olharmos para o nível da turma. E, portanto, é assim, basicamente, que nós podemos explorar os nossos relatórios. Há aqui muita informação que nos vai permitir trabalhar tanto ao nível da direção das escolas, tanto ao nível dos órgãos de gestão pedagógica, o Conselho Pedagógico,
tanto ao nível do Conselho de Turma, que é fundamental, volto a dizer, o Conselho de Turma é fundamental que analise estes dados, e eu diria, é muito importante que estes dados também sejam conhecidos dos professores atuais dos alunos, por exemplo, professores que têm estes alunos no quinto ano e os professores que têm estes alunos no sétimo ano. É fundamental que seja conhecido por estes alunos, mas também é importante que os professores que lecionaram no quarto ano e que lecionaram no sexto ano esta coorte de alunos também olhem para estes dados, porque é importante, porque se for preciso fazer ajustamentos para a coorte de alunos que está este ano no quarto e no sexto ano, isto é fundamental e até, diria mesmo, não é só para o quarto e para o sexto, mas também para atuar nos anos anteriores, tanto no primeiro ciclo, primeiro, segundo e terceiro, como no segundo ciclo, no quinto ano. É fundamental que isto aconteça. Se não depois do diagnóstico, depois da análise destes dados, se não atuarmos, cada escola é que sabe como é que pode atuar para melhorar as aprendizagens destes alunos, se não atuarmos, não estamos a cumprir o nosso dever profissional e não estamos a cumprir e não estamos a utilizar toda a potencialidade de um instrumento que é comparável, de um instrumento que tem qualidade e de um instrumento que nos vai permitir um grau de comparabilidade muito, muito, muito elevado entre anos letivos. Basicamente era isto que eu vos queria mostrar. Se tiverem dúvidas, podem utilizar o e-mail que nós fornecemos, que é o apoiorelatórios@iave.pt. Perguntem-nos se tiverem dúvidas. Nós temos também este é só o primeiro passo para o nosso projeto de acompanhamento às escolas na utilização dos relatórios das provas moda. Vamos também continuar a desenvolver o projeto PAR. O PAR é o projeto de acompanhamento das escolas na análise dos relatórios da avaliação externa. Vamos estar com escolas que querem estar connosco. Nós depois vamos publicitar também este projeto. E não são muitas escolas em cada ano, mas vamos estar em cada escola a trabalhar com as escolas na análise dos relatórios, as escolas que quiserem. É totalmente voluntário, não há qualquer obrigação de participar neste projeto, é totalmente voluntário, mas podemos estar com as escolas a analisar estes relatórios, a dar dicas também, a perceber como é que as escolas utilizam, como é que circulam os documentos, como é que os exploram. É muito importante perceber como é que podemos explorar estes dados. Eu estou já na fase final, mas eu ainda não mostrei agora é que me lembrei, não mostrei o relatório de alunos. Esperem lá, só mais um bocadinho. Vou-vos mostrar o relatório de aluno, que é, deixem cá ver, também é um aluno de teste, não existe. Este aluno não existe, portanto, vamos ver o relatório de... Ora, não é 1001, que isto, deixem-me lá ver. 1071, disparate. 1071. Ok, temos aqui um relatório de aluno, exemplo, não existe este aluno, é um aluno de teste, e portanto tem exatamente o mesmo layout, é azulinho, que é a cor do IAV. Achámos que o relatório do aluno, pela sua importância, tinha de ter a cor do IAV. Estou a brincar, não foi nada, foi por acaso. E portanto, quando um encarregado de educação, neste caso é um aluno do sexto ano, quando o encarregado de educação entrar na plataforma, vai ter o posicionamento global deste aluno. Não é muito mau, está em português, está no nível P1, proficiente, em História e Geografia de Portugal no nível P2 e em Matemática também. Agora vamos ver o detalhe, vamos ver os pontos moda que este aluno teve. E, portanto, a português está no P1, teve 55 pontos moda. O que é interessante também para os pais se situarem, os pais e os alunos, isto convém ver com os alunos, obviamente. Para os pais e os alunos se situarem, temos aqui a comparação com o agrupamento, com o Conselho e com o Nacional. Este aluno está um pouco acima, bastante acima da média do seu agrupamento, está um pouco acima do Conselho
e até do nacional. É um aluno que tem uma boa proficiência no português. Na História e Geografia tem 59 pontos moda, comparando também, está um pouco acima de todas estas agregações, agrupamento, Conselho Nacional, e na matemática ainda melhor. Portanto, não fiz de propósito, mas escolhi um aluno aqui bastante interessante, digamos assim. Estamos a falar da matemática, o aluno está posicionado no P2, mas também interessa que o pai saiba qual é a percentagem de alunos que estão no P2 nesta escola, ok? E 9,3% dos colegas deste aluno, do agrupamento, estão também no nível P2. A nível de conselho, são 28,4% dos alunos que estão no nível, e ao nível nacional, 24,7% destes alunos, dos alunos a nível nacional, estão no nível P2. Portanto, é uma boa maneira também do encarregado de educação e do próprio aluno se posicionar em termos do seu trabalho, do seu esforço, do seu desempenho, se posicionar relativamente aos seus colegas a nível ou do agrupamento, ou de conselho, ou a nível nacional. Acho que é uma informação muito importante. E, claro, temos também a distribuição de alunos nos outros níveis de desempenho, tanto no agrupamento, no conselho, como ao nível nacional. É muito importante. E aqui também é importante, eu vou agora perder só mais um bocadinho, para olhar para as dimensões. Por exemplo, na dimensão raciocinar e comunicar, o aluno tem 55 pontos moda, está no nível P, proficiente, e sabe que do seu agrupamento só um quarto dos alunos é que estão neste nível, a matemática. E no resolução de problemas tem 59 pontos. Está também bastante bem, está no nível proficiente, mas atenção, só 11% dos seus colegas no agrupamento é que conseguiram estar na resolução de problemas neste patamar. Portanto, quando um professor também olhar para este relatório individual, também tem que olhar para isto, tem que olhar para o relatório da turma e tem que olhar também para os relatórios individuais, porque tem acesso a nível de PDF também. Ok? Portanto, basicamente é isto. Por favor, enviem as credenciais para os encarregados de educação, para eles poderem olhar para isto. Façam o que nós costumamos sugerir, é que façam reuniões com os encarregados de educação, também para explicar como é que eles podem olhar para estes relatórios. Agora que já tivemos este webinar, penso que a maioria das pessoas, dos envolvidos neste processo, já poderão ter mais conhecimento para poderem apoiar os encarregados de educação. Temos que apoiar os encarregados de educação na leitura destes relatórios, porque nem todos os encarregados de educação têm literacia adequada para olhar, até para números, para interpretar aquela distribuição, para interpretar os pontos moda, portanto, para interpretar os níveis de proficiência. Tem que ser a escola, através de reuniões do diretor de turma com os encarregados de educação, seja como for, isto agora, as dinâmicas pertencem à escola e à imaginação que as escolas também têm e à dinâmicas que as escolas têm. Agora pertence também às escolas a forma como vão ajudar os pais a analisar estes relatórios individuais. Muito importante, como eu já disse, cada professor deverá analisar também os relatórios da sua turma e os relatórios dos seus alunos, seja os professores que lecionaram a disciplina no quarto ou no sexto, seja os professores que receberam estes alunos no quinto ano e no sétimo ano este ano. É fundamental. E, portanto, a este desafio termino a minha apresentação com este desafio. Como é um formato webinar, não há lugar a perguntas, mas no chat a minha equipa foi olhando para perguntas que os colegas colocaram no chat e há aqui algumas dificuldades, mas até me parece uma delas são dificuldades técnicas. Há um colega que diz que não consegue aceder aos relatórios, o link pede um login, claro que pede um login, como eu vos mostrei. Portanto, cada escola tem que vir buscar a extranet do IAV, tem que vir buscar as credenciais para aceder.
aos relatórios do agrupamento ou da escola e depois aos relatórios da turma e tem que vir também buscar todas as credenciais dos seus alunos para depois enviar aos encarregados de educação, para eles acederem aos relatórios individuais. Se tiverem dificuldade, por favor, contactem-nos, mandem-nos um mail ou telefonem para o link, para o endereço apoiorelatórios@iav.pt. Não hesitem, contactem-nos, porque nós estamos, a nossa equipa pode ajudar-vos com todo o gosto a aceder aos relatórios. Também há aqui uma pergunta que não tem a ver exatamente com a intervenção deste webinar, mas já agora, se já há datas para as provas móveis de ano letivo. Não há, porque o calendário de exames irá sair com a maior brevidade possível, mas deverá ser por volta, mas não está estabelecido, mas final de maio, início de junho, de certeza que será por aí. Agora, estamos também numa fase de transição de agregação do IAV com a DGE e com a ANCAP num único instituto, que é o Educa, e, portanto, também há aqui um pequeno compasso de espera, mas penso que o calendário será disponibilizado durante o mês de outubro. Resta-me agradecer ao Sr. Secretário de Estado por ter participado neste webinar. Resta-me agradecer aos mais, tivemos aqui quase 700 professores, diretores ou professores que assistiram a este webinar. Vamos disponibilizá-lo na página do IAV do YouTube a partir da tarde de amanhã. Vamos avisar através dos nossos colegas da DGEST que vamos fazer esta disponibilização e espero que esta apresentação sirva para capacitar melhor as escolas e os professores no sentido de conseguirem utilizar melhor os relatórios. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.